Bem-vindos à nossa aula número 114. Vocês estão percebendo que eu estou saindo de uma gripe muito forte. Estivemos em São Paulo, no bate-volta, eu e o nosso membro do Instituto, Fabiano Junqueira, onde pudemos conhecer tanto a Carina Milei quanto o Totó Caputo, o Luiz Caputo, ministro da Economia do governo Javier Milei, esse governo austríaco maravilhoso, colocando as bases austríacas, era governo argentino, mas colocando as bases da economia austríaca em posição no mercado. Maravilhoso. Bom, nós estamos nos subitens do item 9, né, que trata dos lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento. Ora, nós vimos no subitem anterior a condenação moral do lucro, não faz nem sentido condenação moral do lucro, que acontece justamente pelos próprios trabalhadores, que são quem mais sai ganhando no fim do dia, e agora, esse subitem, algumas observações sobre o mito do subconsumo e sobre o argumento do poder de compra. Então, algumas observações sobre o mito do subconsumo e sobre o argumento do poder de compra. Como estamos fazendo sempre, a leitura se dá pelo, ah, pelo PDF, claro. Então, vamos lá. Ao falar de subconsumo, as pessoas querem referir-se a um estado de coisas no qual uma parte dos bens produzidos não pode ser consumida porque aqueles que poderiam consumi-los, né, por serem pobres, são impedidos de comprá-los. Esses bens permanecem sem serem vendidos ou só são vendidos por preços que não chegam a cobrir o custo de produção. Consequentemente, surgem vários desarranjos e distúrbios cujo conjunto é chamado de depressão econômica. Ora, acontece que muitas vezes os empresários erram ao tentar antecipar a situação futura do mercado. Em vez de produzir aqueles bens cuja demanda pelos consumidores é mais intensa, produzem bens cuja demanda é menos urgente ou artigos que são de todo invendáveis. Esses empresários ineficientes sofrem perdas, enquanto seus competidores mais eficientes, que souberam antecipar os desejos do consumidor, oferem lucros. As perdas do primeiro grupo de empresários não são causadas por uma abstenção geral por parte do público. Devem-se ao fato de que o público prefere comprar outros bens. Então, veja, olha aqui o que nós estamos colocando. Esses empresários ineficientes sofrem perdas, enquanto seus competidores mais eficientes, que souberam antecipar os desejos do consumidor, oferem lucros. As perdas dos empresários ineficientes não são causadas por uma abstenção geral por parte do público, devem-se ao fato de que o público prefere comprar outros bens. Se fosse verdade, como está implícito no mito do subconsumo, que os trabalhadores são pobres demais para comprar os produtos, porque os empresários e os capitalistas se apropriam daquilo que, por direito, pertence aos assalariados, a situação não se alteraria. Os exploradores, supõe-se, não exploram por mero capricho. O que querem, insinua-se, é aumentar o seu próprio consumo ou o seu próprio investimento à custa dos explorados. Eles não levam o seu butim para fora do universo. Gastam-no, seja comprando objetos de luxo para suas casas, seja comprando bens de produção para a expansão de suas empresas. Evidentemente, sua demanda é dirigida para bens diferentes daqueles que os assalariados comprariam se os lucros tivessem sido confiscados e distribuídos entre eles. Os erros empresariais relativos à existência ou não de mercado para os diversos tipos de quaisquer outras deficiências empresariais
São esses os pontos. Então, os erros empresariais relativos à existência ou não de mercado para os diversos tipos de mercadorias criados por essa exploração não diferem em nada de quaisquer outras deficiências empresariais. Erros empresariais resultam em perdas para os empresários ineficientes e são contrabalançados pelos lucros dos empresários eficientes. Fazem com que os negócios andem bem para alguns grupos de indústrias e mal para outros. Não obstante, não provocam uma depressão geral da economia. E um ponto importante aqui, deixar claro, que o empresário só tem lucro se o seu produto é vendido. Se existe interesse do mercado consumidor em comprar aquilo. E é isso que Mises está colocando. Se o cara erra nessa mão de fazer algo que o consumidor veja como vantagem na hora da compra, não há lucro empresarial, e sim perda empresarial. O mito do subconsumo é um disparate autocontraditório e sem fundamento. Seu raciocínio não resiste ao mais elementar exame. É indefensável mesmo que, só para argumentar, se aceite como correta a doutrina da exploração. O argumento do poder de compra flui de uma maneira ligeiramente diferente. Lembra que o título do nosso é o mito do subconsumo e as questões referentes ao o argumento do poder de compra. Consiste em afirmar que um aumento de salários é um pré-requisito da expansão da produção. Se os salários não aumentarem, de nada adianta a indústria aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos bens produzidos, porque os produtos adicionais não encontrariam comprador ou só teriam como compradores aqueles que reduzissem suas compras de outros bens. Então, aqueles economistas que acham que tem que aumentar o salário porque é isso que gira a economia, vai ser contradito agora. O que é necessário, em primeiro lugar, para conseguir o processo econômico seria fazer com que os salários subissem continuamente. A pressão e a compulsão do governo ou do sindicato, forçando o aumento dos salários, seriam os principais veículos do progresso. Como foi demonstrado acima, a aparição de um excedente do total de lucros empresariais sobre o total de perdas empresariais está indissoluvelmente ligado ao fato de que uma parcela dos benefícios derivados do aumento de bens de capital disponíveis e do aperfeiçoamento dos processos tecnológicos vai para os grupos não empresariais. Então, isso está indissoluvelmente ligado, que essa parcela de benefícios tem que ir para o mercado consumidor, os trabalhadores. E foi apresentado no item 1. O aumento dos preços dos fatores complementares de produção e dos salários, em primeiro lugar, não é uma concessão que os empresários têm de fazer a contragosto às demais pessoas, nem tampouco um astucioso artifício para aumentar seus lucros. É um fenômeno inevitável e necessário na cadeia de eventos sucessivos, provocado pelo empenho empresarial de obter lucro ao ajustar a oferta de bens de consumo à nova situação. O mesmo processo que resulta num excedente de lucros sobre perdas empresariais provoca, em primeiro lugar, isto é, antes que surja esse excedente, o aparecimento de uma tendência de aumento dos salários e de preços de muitos fatores de produção. Eles estão demandando isso. E é ainda o mesmo processo que, no curso dos eventos, faz desaparecer este excedente de lucro sobre perdas, se não ocorrerem novas mudanças que aumentem a quantidade de bens de capital disponíveis. O excedente de lucro sobre perdas não é uma consequência do aumento dos preços dos fatores de produção, senão você perde dinheiro. Os dois fenômenos, o aumento dos preços dos fatores de produção e o excedente de lucro sobre perdas, são ambos etapas de um processo de ajustamento da produção ao aumento na quantidade de bens de capital e para as mudanças tecnológicas. Processo esse que é impulsionado pela ação dos empresários. Somente na medida em que os outros segmentos da população sejam previamente enriquecidos por esse ajuste,
é que o excedente de lucro sobre perdas pode existir por certo período de tempo. Então, só depois que se contrata mais trabalhadores para aumentar o consumo, então tem mais trabalhadores consumindo, então melhorou a vida das pessoas, é que pode existir, de fato, lucros empresariais. O erro básico do argumento do poder de compra consiste em interpretar equivocadamente essa relação causal. Inverte completamente as coisas ao considerar o aumento nos salários como a força motriz do desenvolvimento econômico. Discutiremos numa outra parte deste livro, deve estar referenciando página lá no final, 871 a 881, as consequências das tentativas dos governos e da violência organizada dos sindicatos para impor salários maiores do que os que vigorariam no mercado livre. No mercado livre de interferências, no mercado livre dos sindicatos ou do governo tentando fazer populismo. Por ora, acrescentaremos somente mais um comentário. Ao falar de lucros e perdas, preços e salários, o que temos em mente são lucros e perdas reais, preços reais e salários reais. Muitas pessoas se confundem por não perceberem a diferença entre valores monetários e valores reais. Esse problema também será abordado exaustivamente em capítulos posteriores. Mencionaremos apenas, incidentalmente, o fato de que o aumento real de salários é compatível com uma redução de salários nominais. E assim, encerramos o item 9 através desse subitem e da destruição das duas falácias, a falácia do subconsumo e essa falácia do ajustamento dos salários para promover um maior aumento de produção no mercado. Tá certo? Até a próxima aula. Guardem tudo isso para discutir com os socialistas.